Olá, pessoal, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a regência, que é um assunto que vem junto com a nossa apostila CRASE, né? CRASE e regência estão ali coladinhas, porque são assuntos afins. A maioria dos verbos que pedem aí a preposição, utilizam a preposição a, e aí você tem que saber se vai utilizar a crase ou não, dependendo do substantivo que vem acompanhando esse determinado verbo. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre regência verbal. Vamos começar com a regência verbal. No próximo vídeo falaremos sobre regência nominal. Então vamos lá, começar a brincadeira? Regência. O que é regência? Vamos lá. Regência, relação de dependência que se estabelece entre dois termos. Traduz, professora? Traduzo. Eu tenho uma palavra que pede uma determinada preposição ou não em relação a outra que vem acompanhando. Por exemplo, vamos na prática, né, para entender melhor isso aí. Eu tenho um determinado verbo ou um determinado nome e esse nome, ele por si só, ele não está completo, ele precisa de uma outra palavra que venha completar o sentido, né, desse nome ou desse verbo. E dependendo desse nome ou desse verbo, eu tenho que utilizar uma determinada preposição, ou não, né? No caso aí dos diretos, objetos diretos. Então, nós temos que saber utilizar corretamente que preposição eu tenho que usar com esse determinado verbo, que preposição eu tenho que utilizar com esse determinado nome. Então, nós temos que saber utilizar corretamente as preposições, se forem necessárias. Vamos ver na prática isso. Olha, um exemplo. Eu vou à cidade. Ah, eu vou, quem vai, vai a algum lugar. Eu posso parar ali? Eu vou? Não, né? Você vai aonde? Quem vai, vai a. Então, reparem que o verbo ir, ele pede a preposição a. E automaticamente eu tenho como complemento ali a cidade, né? Que é um substantivo feminino. Então, eu tenho o artigo que acompanha o substantivo, cidade, e eu tenho a preposição que acompanha o verbo ir. Então, esse a está craseado ali, por quê? Porque a regência do verbo ir é a preposição a, tá? Então, isso é regência. Regência é você saber utilizar a preposição correta, se ela for necessária, de acordo com o verbo ou com o respectivo nome. Tem um exemplo de regência verbal. Agora vamos ver um exemplo de regência nominal. Estou convicto da sua aprovação. Gente, repare, aqui o verbo ele não pede preposição. Preposição, olha aqui, ó, estou. Estou o quê? Né? Então, é um verbo de ligação que vem com um predicativo aqui, né? O adjetivo convicto. E esse adjetivo é que pede um complemento. Nome adjetivo. Então, ó, quem está convicto de algo, de alguma coisa. Então, esse adjetivo, ele pede a preposição de. Ah, ele pede a preposição de, e em seguida eu tenho o quê? Eu tenho o artigo a acompanhando aqui o substantivo aprovação, a sua aprovação. Então, ó, estou convicto da preposição de mais o artigo a. Estou convicto da sua aprovação. Então, esse nome pede a preposição de. Isso é regência nominal, correto? Esse é o termo regido e esse é o termo que rege. O que está destacado aqui é o que rege, né? Regência verbal, regência nominal. Vamos dar sequência a isso. Próximo slide. Principais verbos e suas regências. Bom, antes de mais nada, o que eu quero deixar bem claro com vocês, a regência, eu estudo essa matéria na gramática e eu vou saber tudo, vou saber aplicar todos os verbos, a preposição correta. Gente, sinto informar, não. A regência só se você pegar um dicionário e decorar lá, né? Todas as palavras, quais as preposições que pedem, quais os verbos, né, que pedem as respectivas preposições, quais os nomes que pedem as respectivas preposições, e ninguém vai decorar um dicionário aqui, né? Então, eu digo que é mais prática da língua, é você saber usar de acordo com sua bagagem de leitura. Quanto mais você lê, mais você vai ter conhecimento, sim, da regência desses verbos, dos verbos, né, de uma forma geral. Mas que eu quero deixar bem claro que não tem decoreba,
sei tudo de regência. Você pode saber muito se você ler muito, né? Você vai conhecer os verbos, você vai conhecer as preposições que esses respectivos verbos exigem, você vai conhecer os nomes, você vai saber as preposições que esses respectivos nomes exigem. Agora, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que não tem decoreba, tá? A regência, o que eu posso dizer é o seguinte, tem aqueles verbos mais problemáticos e usuais, que são frequentes na nossa língua e que as pessoas fazem muita confusão realmente. E são aqueles verbinhos que caem, né, nas questões de concurso. Então, são aqueles que a gramática destaca. A gramática destaca alguns verbos que são mais cobrados em questões de concurso, que são aqueles que vêm nos próprios livros didáticos, no assunto regência, mas vamos deixar bem claro que estudei aquilo ali, sei toda a regência. Não, não sei. Não sei, estou sendo bem sincera, porque você teria que decorar um dicionário, certo? E ninguém é louco aqui para pegar um dicionário e ficar tentando gravar. Eu digo o seguinte, leia, leia, leia muito. Quanto mais você ler, mais você vai saber aplicar aí a regência correta, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos conhecer alguns verbos que causam aí, né, uma estranheza, causam uma confusão. Abraçar. Olha, esse verbo ele pode ser transitivo direto. O que quer dizer isso? Ele não vai pedir preposição nenhuma, como ele pode ser um transitivo indireto pronominal. E aí ele vai ter uma preposição sim. Vamos ver isso aqui, ó. Abraçar no sentido de cingir com os braços, tomar entre os braços, ocupar-se de, né? Então, ó, todos abraçaram a causa. Abraçar aqui no sentido de ocuparam-se da causa. Então, nesse sentido, né, de tomar com os braços, de abraçar, de pegar para você, né, vamos traduzir assim, ele é transitivo direto. Perceberam? Ó, todos abraçaram o quê? Abraçaram a causa. Eu abracei a árvore, por exemplo, né? Tomei entre os braços. Então, nesse sentido, não tem preposição. Esse a é apenas um artigo que acompanha o substantivo feminino causa, correto? Mas olha lá, qual outro sentido que eu posso dar ao verbo abraçar? Eu posso usar o abraçar de forma pronominal, por exemplo, entrelaçar-se, né? Por exemplo, abraçou-se a amiga antes de ir embora. Abraçou-se, abraçar-se. Quando vier com o pronome, quando ele for pronominal, ele vai pedir a preposição a. Quem se abraça a alguém. Olha, mais raramente, gente, você pode usar a preposição com sim, tá? Abraçou-se com um amigo, mais raramente, mas a norma culta, você até ouve, né? Mas a norma culta, ela pede a preposição a, abraçar-se a alguém. Então, abraçou-se a amiga antes de ir embora. Então, aqui esse a está craseado porque eu tenho a preposição necessária pelo verbo, né? Pronominal abraçar-se, mais o a do substantivo feminino amiga. Então, por isso aqui tem uma crase, indicando que tem dois as, a preposição mais o a artigo. Entendido? Agradar. Quando nós chegarmos aqui aos verbos assim, mais focados pelas bancas, para cobrança, eu vou marcar para vocês, tá bom? Agradar. Agradar é um deles. Então, vamos lá, professora. Marca aí para mim. Marco. Agradar. Agradar é um deles. Agradar, gente, você pode utilizar no sentido de fazer agrados, né? Fazer um carinho. E você pode usar no sentido também de ser agradável. Então, vamos entender essa diferença. Fazer agrados, né? Afagar, ele é transitivo direto. Ele não tem preposição. Olha o exemplo. O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. Ó. Quem agrada, agrada alguém, tá? No sentido de fazer carinho. Então, de fazer agrados. Então, não tem preposição. Ele vai direto, ó. O garoto agradou quem? Seu cãozinho, tá bom? Então, repararam? Não tem preposição. Agora, no sentido de ser agradável ou de cair no agrado de alguém, aí sim, ele pede a preposição a, ele é transitivo indireto. Observe. O vestido que usou agradou a todos. Agradou a todos no sentido de
cair no agrado de todos. Então, aqui, com esse sentido, tem a preposição a. Repararam que aqui estou utilizando o a diante do pronome indefinido todos, perceberam? Tá? Então, é a preposição que acompanha o verbo aqui, né? Tá? É a regência do verbo agradar nesse sentido, de cair no agrado, de ser agradável, tá? Agradecer também, vamos marcar aí. Vamos destacar, porque é um verbo importante. Agradecer também é um verbo aí queridinho das bancas, né? Por quê, gente? O agradecer, ele pede dois complementos, então a gente tem que ter cuidado com isso. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede um complemento sem preposição e ele pede um complemento com preposição. Complemento sem preposição é objeto direto, que é a coisa. A coisa não pede preposição. E o complemento objeto indireto é a pessoa ou uma coisa personificada. Aí sim eu vou ter a preposição. Então, por exemplo, aqui eu tenho agradeceu aos convidados os cumprimentos. Os cumprimentos é a coisa, então não tem preposição. Ele agradeceu a quem? Aos convidados. Então, os convidados são as pessoas. Então, eu usei a preposição a mais o artigo os. Perceberam? E formei aos. Então, a atenção tem que ser assim, aqui, tá? Agradecer. Agradeci o presente. É isso. Agradeci o presente ao rapaz. O rapaz me deu um presente. Agradeci o presente. Agradeci o quê? O presente. A quem? Olha a preposição a. A quem? Ao. Observa? Ó, ao, preposição a, mais artigo o. Ao rapaz. Então, gravem. Agradecer quando for pessoas, agradecer a alguém. Né? Ou uma coisa personificada mesmo. Uma fábula, por exemplo, agradeceu a raposa. Esse A vai ser craseado, né? Porque você tem aí um animal personificado, né? A personificação, a famosa prosopopeia. Então, gente, tenham isso em mente. Agradecer coisas, agradeci o presente, ó, sem preposição. Agradecer pessoas ou coisas personificadas que você transforma em pessoas, com preposição. Preposição a, tá? Agradecer a alguém. Certinho? Vamos lá, gente. Estão dando sequência aqui. Olha, eu posso dizer para vocês que esse é um slide que eu colocaria ele todo aí com marca-texto. Porque os 3 verbos que estão aqui são verbos recorrentes acho que os 3 mais recorrentes, certo? Em questões de concurso, todas as bancas. Então, já vou destacar os 3. Deixar aqui bem marcadinho, porque são 3 verbos importantíssimos. Vamos lá. Então, o primeiro verbo aspirar. E verbo aspirar, gente, ele tem 2 significados. O primeiro significado dele seria no sentido aí de respirar, dissolver. Nesse sentido, não tem preposição. Ele é um verbo transitivo direto e aí você não precisa utilizar preposição. Ele não pede preposição. Olha o exemplo. Aspirava suavemente o aroma da manhã. Aspirava no sentido de respirava, né? Aspirava o quê? Respirava o quê? O aroma, o ar. Outro exemplo aqui aspirava o pó do tapete, ela usava o aspirador, não é isso? Aspirava o pó no sentido de sorver, né? Puxar o pó. Então, também sem preposição. Agora, eu posso usar esse verbo no sentido de pretender, desejar muito, querer. Gente, nesse sentido, pede a preposição a, correto? Olha o exemplo. Aspirava ao cargo de diretor da empresa. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Quem almeja, almeja a alguma coisa. Então, nesse sentido, pede a preposição a. Observaram aqui, ó, aspirava ao cargo. Preposição a, mais o artigo masculino, né, definido o, que acompanha o substantivo cargo. Então, se eu tivesse uma frase com substantivo feminino, aspirava a vaga, por exemplo, seria um a craseado, correto?
a preposição mais a artigo, só para relembrar aí. Olha, eu coloquei uma observação que eu acho muito importante alertar. Esse verbo jamais o objeto indireto vai ser substituído pelo pronome lhe. Sabemos que o pronome lhe é um pronome que substitui objetos indiretos. Porém, jamais. Por quê? O lhe eu utilizo para pessoas e aqui eu estou falando de coisas. Então, você não pode usar o lhe. Você vai usar o a ele ou o a ela, correto? Aspirava ao cargo, aspirava a ele. Aspirava a vaga, aspirava a ela. Certinho? É só gravar isso. Eu digo o seguinte, quem está fazendo concurso tem que direcionar. Então, não ir nos pormenores que você perde muito tempo. Então, direciona, tá, aspirar. Vira e mexe tem uma pegadinha com aspirava ali. Não pode, aspirar não aceita o lhe. Ponto, acabou. Assistir, outro verbo muito recorrente. Por quê, gente? Assistir ele tem vários sentidos, vários significados. E aí acaba confundindo realmente qual a preposição que eu uso, quando tem preposição, quando não tem. Então, e aquilo que eu sempre digo, né? São vários hábitos e são várias formas coloquiais da fala, então erros recorrentes na língua falada e que aí você acaba também levando para a escrita. Então, vamos observar aqui. Assistir no sentido de dar assistência, de socorrer, prestar auxílio. Ele é diretíssimo, ele não pede preposição. Olha aqui, o médico assistiu o doente, ele socorreu o doente, ele deu assistência, tá? Nesse sentido é direto, ó, assistiu o doente. Agora, ele pode ter o sentido de presenciar, de ver, e aí ele é indireto, aí ele vai pedir a preposição a. Ó. Os alunos assistiram a um espetáculo, assistir de ver, né? De presenciar. Então, esse verbo, nesse sentido, pede a preposição a. Ah, professor, e se fosse aqui, assistiram filme? Assistiram ao filme. Ao filme, observaram? Ah, passei para o feminino. É uma peça teatral. Os alunos assistiram à peça, a craseado, ou a uma peça teatral, certo? Se fosse um artigo indefinido. Então, tenham muito cuidado com essa confusão. Ele também tem esse sentido aqui, ó, de caber, no sentido de ter direito, razão. Não assiste ao réu o direito de contestar. Não assiste a alguém, né? Não cabe a alguém, não cabe a ele, ao réu. Então, pede a preposição a. E o verbo assistir também tem um outro sentido. Eu digo que é muito pouco usual, certo? Você acha mais em textos mais literários, em textos mais clássicos, né? Mais formais. Aí você usa o assistir nesse sentido de morar, residir, que pede a mesma preposição de morar, residir, preposição em, né? Mora em algum lugar. Então, ó, João assiste em Florianópolis. Ah, João assiste em Florianópolis, ele mora em Florianópolis, certinho? Então, gravem também. Chegar e ir, também muito cobrado, principalmente chegar. O ir, eu digo que nem tanto. Agora, o chegar, gente, por quê? Vamos lá. O que acontece? Na língua falada, nós utilizamos muito chegar com a preposição em, mas não é a norma culta, né? A norma culta, quem chega não chega em, quem chega, chega a algum lugar. Então, vou destacar aqui, né, asterisco nele também, porque é um verbo muito recorrente. Por exemplo, ó, chegamos a São Paulo hoje. Você chega a. Você não chega em, cheguei em casa cansado, cheguei em casa. Errou. Cheguei a casa cansado. A casa, tá? Você chega a, você não chega em. Então, é um erro muito comum na língua falada, e aí a norma culta não perdoa e as bancas não perdoam também, certo? Na hora da escrita, você vai errar. E quem vai, vaiar, né? Isso aí já está mais do que batido. Ele vai ao teatro, ele não vai para. Língua coloquial, professora, mas todo mundo fala assim. Sim, sim, escuto bastante. Porém, não é o correto. Você não vai para, você vai ao. Você vai a. Eu vou ao teatro. Eu vou à praia. Craseado, correto? Porque são dois as, a, preposição mais a, artigo. Certinho, gente? Passando aí para o próximo slide.
Vamos ver quem vem agora. Vamos lá, gente. Mais 3 aqui. 4, na verdade, né? Que, na verdade, a gente tem aqui 2 antônimos, que são muito cobrados, que a regência é a mesma. E dessa página aqui, eu vou destacar para vocês esses 2, que são aí os queridinhos também de banca. Então, só estou destacando aqui para vocês aqueles recorrentes, certo? Os outros estão na gramática, estão sim, porque tem também aí, né, uma variação. Mas, gente, não é raro você achar uma questão com um desses 2 verbos anteriores. Mas vamos falar deles. Deixa eu só marcar aqui. Custar. Custar, ele pode ter 3 sentidos aí. Custar no sentido de valer, de preço mesmo. E aí ele é diretíssimo, ó. Aquele presente custou R$1.000. Custou quanto? Não é isso? Um valor. Então, não tem preposição. Agora, eu tenho também o custar no sentido de causar, de acarretar. E aí eu tenho um complemento sem preposição e um com preposição. Ele pede 2 complementos, né? Um objeto direto e um indireto. E o indireto vai ser regido pela preposição a. Observem. Sua despedida custou a ele lágrimas. Ó, custou alguma coisa, lágrimas, a alguém, ó, a ele. Então, aqui, lembra da página anterior, o que eu falei? Que lá no aspirar eu não posso usar o lhe. Aqui eu posso, ó. Por que eu posso? Porque, na verdade, eu tenho uma pessoa. Então, a sua despedida custou a alguém. A ele, custou-lhe. Você pode trocar esse a ele por lhe. Então, qual o perigo? Vamos lá. Qual o perigo desse verbo numa questão? Vou explicar. A banca te dá 5 frases e entre elas está lá, né? Assinale a alternativa onde o verbo destacado é regido pela preposição a. Beleza. O complemento, né, perdão, do verbo destacado é regido pela preposição a. Só que ele não colocou assim, ó, custou a ele. Então, essa preposição não estará visível. Lá entre as alternativas, a resposta correta está dessa forma, ó. Sua despedida custou-lhe lágrimas. Aí você não visualizou uma preposição, você vai dizer o quê? Não, não é aqui não. Não é não, tem que ter preposição. Ele está perguntando aí, né, onde o complemento, o objeto é regido por preposição, e eu vou ficar procurando uma preposição. Só que, quando eu troco o meu complemento pelo pronome oblíquo átomo lhe, eu já tenho a ideia ali de um objeto indireto, eu já tenho a ideia de uma preposição. Custou-lhe, custou a ele, traduzindo, olha aqui. Então, muito cuidado com isso, tá? Às vezes você vai procurar visualizar uma preposição, você não vai visualizar quando for o lhe aí, substituindo o a ele ou a ela, tá? Então, custou-lhe, custou-lhes também, né? Ser difícil, custoso. É indireto, pede um objeto indireto, ó. Custa a mim, é difícil para mim, né? Custoso para mim, então, custa a alguém, custa a mim aceitar essa ideia. Custa-me. Eu posso trocar esse a mim por me, que também é um objeto indireto. Pode cair uma pegadinha, assim como eu expliquei o anterior, pode cair também dessa forma aqui, ó, com esse sentido de ser difícil, custoso, tá? Então, muito cuidado com essa forma, né, do pronome oblíquo e você não perceber pronome oblíquo átono e você não perceber a necessidade da preposição. A necessidade da preposição não está no pronome, gente. Está no verbo, né? Na regência do verbo. Entendido? Então, muito cuidado com isso aqui. Declinar. Declinar, você tem 2 sentidos para esse verbo. Declinar de declarar, de revelar. Por exemplo, declinamos os nomes dos jogadores. Revelamos, declaramos, de dizer mesmo, né? Declinar de dizer. É porque ele tem um sentido mais amplo que dizer, né? Dizer como se fosse assim, você revelar, nesse sentido mesmo, né? De contar algo que ninguém sabia, algo muito esperado. Então, declinar pode ter esse significado e vai ser transitivo direto, observaram?
Declinamos, pensa em declaramos, né? Declaramos os nomes, revelamos os nomes. É diretíssimo. Agora, eu tenho declinar no sentido de recuar, de desistir, de voltar atrás. E aí a preposição é de. Ó, declinamos do convite inesperado. Declinamos do convite. Desistimos do convite. Pensa em desistir, que a preposição é a mesma, e aí você não erra, né? Declinamos do convite, desistimos do convite, tá? E aí não tem erro. Agora vamos lá, vamos neles. Os queridinhos aí também, né? Bem recorrente. Esquecer e lembrar. Gente, é mole mole. Quando você não tiver pronome, quando eles não forem pronominais, não tem preposição. Ó, pelo exemplo, vocês vão entender. Esqueci o fato. Quem esquece, esquece alguma coisa. Esqueci o fato. Lembrei o fato. Quem lembra, lembra alguma coisa, o fato. Agora, quando esses verbos forem pronominais, eles vão exigir a preposição de, certo? Olha aqui, esqueci-me do fato. Perceberam a diferença? Ó, esqueci o fato. Esqueci-me. Vou até pegar aqui minha canetinha, só para vocês, marcar para vocês observarem bem. Ó. Esqueci-me. Olha o me aqui, tá? Esqueci-me do fato. Aí pede a preposição. Olha aqui em cima, ó. Esqueci o fato. Não tem pronome, né? Aqui é esqueci. Embaixo é esqueci-me, de esquecer-se. Lembrar, a mesma coisa, ó. Lembrei o fato. Lembrei-me, tô bem aqui, nem em cima. Lembrei-me do fato, certo? Então, muito cuidado com esses dois verbos. É algo assim tão, né, tão banal, tão pequeno. Você, uma bobagem, uma besteirinha isso, uma besteirinha que às vezes na fala, gente, olha, na fala como acontece essa troca de você não usar o pronome e usar a preposição ou o inverso, esqueci-me o fato, eu acho mais difícil, né? É mais fácil você ver as pessoas utilizarem o verbo sem o pronome, mas com preposição, né? Ah, esqueci do fato, lembrei do fato. Ah, lembrei da blusa que você me prestou, lembrei-me da blusa, ou então lembrei a blusa. É isso. Ele é mais utilizado como pronominal, certo? Mas a gente tem que saber que quando não tiver o pronome, também não terá a preposição de. Certinho, gente? Não é difícil, atenção. Professora, muita informação? Sei que é muita informação, mas faz parte. Vamos lá, dessa página, os dois aí também que, se vocês me pedirem aí para destacar para vocês, como sempre pedem na sala de aula, vamos lá. Esses aqui, obedecer e desobedecer, que também são bem tranquilos, né? E esses dois aqui, pagar e perdoar. Estão até juntinhos. Então vamos lá, vamos começar pelo implicar ali, que não é tão recorrente, mas vai que, né? Verbos que têm mais de um sentido sempre é uma pegadinha para o aluno e a banca gosta. Então vamos lá, implicar. Tem 3 sentidos para implicar. Implicar no sentido de acarretar, ocasionar, por exemplo, o excesso de velocidade implicará multas pesadas. Implicará no sentido de acarretar. Olha, é um erro comum você escutar assim, a infração implicou em multa, implicar em multa. Está errado, não implica em, tá? No sentido de acarretar, ocasionar é direto, não tem preposição. Então, a infração implica multa, não implica em multa, correto? Então, tá aqui, ó, o excesso de velocidade implicará multas pesadas, implicará multas, não implicará em multas, correto? Envolver-se, agora sim, ó. Ele é pronominal, observaram aqui, ó, envolver-se, né, no sentido de implicar-se, tá? Transitivo indireto e pronominal. E aí ele vai pedir a preposição em. Vamos ao exemplo para vocês entenderem melhor. Os parlamentares implicaram-se em escândalos. Ah, eles implicaram-se, olha o se aqui, implicaram-se em escândalos. Eles envolveram-se, pensa em envolver-se, tá? Eles envolveram-se em escândalo. É isso, tá? Escândalos. É isso. Então, implicar no sentido de se envolver
pede preposição. E qual é a preposição? Em. Reparem que virá com o pronome. E eu tenho implicar também, que é transitivo indireto, no sentido de embirrar, cismar, olha aqui, ó. Ele implica com o irmão, implicar com, né, de perturbar, aborrecer, implicar com alguém, com o irmão. Namorar, gente, namorar é mais só para saber mesmo, porque é um vício da língua, né? Namoro com, você não namora com, você namora alguém, você namora com alguém. Então, ó, João namorava Ana, agora namora Roberta, mas namorava com Ana. Um erro, tá? Um erro da língua falada que não podemos cometer na língua escrita jamais. Não deveríamos na língua falada também, certo? Então, você namora alguém, você não namora com alguém. Esses aqui, ó, destaquei obedecer e desobedecer. São transitivos indiretos, pedem preposição, claro, a, seja para coisas ou seja para pessoas, tá, gente? Você obedece a alguém, você obedece a alguma coisa. As crianças obedecem ao avô. Eles desobedecem às leis. Eles obedecem às leis, tá? Então, é tranquilo só gravar que obedecer e desobedecer sempre com preposição a. Pagar e perdoar. Aqui, ó, tem dois complementos, um com e outro sem preposição. É aquela mesma história, coisas sem preposição, pessoas com preposição. Vamos para a prática, olha aqui, ó. Paguei ao quitandeiro, você pagou a alguém. Paguei os legumes, eu paguei alguma coisa, certo? Aí eu vou juntar as duas, ó. Paguei os legumes ao quitandeiro. Observaram? Então, ó, quando for pessoa, com preposição. Quando for coisa, sem preposição. Ó. Perdoamos a dívida. Esse a é apenas artigo, correto? Senão estaria craseado aqui. Fiquei na dúvida, professora. Lembra? Passa por uma palavra masculina. A dívida, um empréstimo. Perdoamos o empréstimo. Paguei o empréstimo. Perdoamos o empréstimo, certo? Perdoei as crianças, ó, pessoas. Então, você vai usar craseado, porque aqui tem o a, preposição, mas as, artigo feminino no plural, acompanhando o substantivo crianças, certinho? Então, perdoar e pagar para pessoas com preposição, para coisas sem preposição. Vamos dar sequência. Ó, vamos lá. Dois verbos aqui, desses dois verbos, o recorrente é esse aqui, né? O de baixo também está lá na gramática, e eu coloquei aqui só porque tem mais de um sentido e é importante também. Mas desses dois, o preferir. Preferir transitivo direto e indireto. Ele é um verbo bitransitivo, ele tem dois complementos. E qual é o erro? O erro não é nem você perceber dois complementos, o erro é justamente a regência correta. Quem prefere, gente, prefere uma coisa a outra, não prefere do que outra. Então, reparem, prefere sair a ficar. Eu não posso dizer prefere sair do que ficar. É um erro comum na fala. Não devemos, tá? Eu prefiro suco a refrigerante. Como que escutamos isso normalmente? Ah, eu prefiro suco do que refrigerante. Ah, eu prefiro chocolate do que café. Errou, eu prefiro chocolate a café. Eu prefiro suco a refrigerante. Então, muita atenção ao verbo preferir. Também é um verbo bem recorrente em questões de concurso, correto? E o querer, gente? Querer, ele tem dois sentidos. Não é um verbo recorrente não, mas tá aqui só para vocês saberem. Querer no sentido de desejar, almejar, né? De obter mesmo. Esse querer, ele é transitivo direto. Ó. Quero paz nos seus corações. Desejo, né? Quero um carro novo. Quero o vestido que ela fez. Querer no sentido de desejar, almejar. Então, esse querer é transitivo direto. Agora, nós usamos o querer também no sentido de estimar, de amar, e aí é indireto, aí tem preposição a. O menino queria muito a mãe, ele queria a mãe, né? Ele estimava, nesse sentido, tá? Ele amava, nesse sentido. Só cuidado, porque o amar ele é um verbo transitivo direto, que às vezes os alunos fazem essa confusão. Eu amo o João, é isso, né? Eu amo o João, certo? Agora, eu quero ao João, no sentido de querer bem, de estimar, certo? De amar. Então, só cuidado para, na troca, não fazer confusão.
Então, o querer pede a preposição a sim, nesse sentido, né? De estimar, de amar. Agora, o amar não, o amar é transitivo direto. Então, só cuidado, peço atenção a isso. Bom, gente, vamos falar agora do verbo responder. O que acontece com o verbo responder? Ele não cai muito, acho que não cai muito, até para evitar confusões e aí da margem de anular, né, uma questão de recurso. O verbo responder, mas ele é interessante e eu acho importante falar sobre ele por causa dos vários sentidos, né, e das várias regências que ele traz de acordo com o sentido. Por exemplo, quando ele é transitivo indireto, né, ele vai pedir a preposição a em relação a responder a pergunta, né? O Faustino teve de responder às próprias perguntas, responder a alguma coisa, no sentido de dar resposta, entendeu? Então, ele pede preposição, responda às questões, responda às perguntas, craveado, né? Nesse sentido de dar resposta. Agora, eu tenho ele como direto, como é para falar da própria resposta. Olha aqui. O homem respondeu qualquer coisa de ininteligível. O que ele respondeu? Ele respondeu o quê? Então, vai ser direto, tá? Então, no sentido de responder a alguma coisa, você vai pedir aqui, ó, preposição a, tá craveado porque tá junto com o artigo feminino as. Agora, quando é para falar da própria resposta, você não tem a preposição, certinho? Então, muita atenção a isso. E quando que ele vem? Com os dois, com um objeto direto e um direto, né? Um complemento sem e outro com preposição. Vamos ver aqui no exemplo, ó. Quando lhe perguntei por que motivo ninguém o via há um mês, respondeu-me que estava passando por uma transformação, que responde alguma coisa a alguém. Então, essa aqui é uma oração objetiva direta, né, que não tem preposição, e o me aqui é o objeto indireto, respondeu a mim, certo? Então, respondeu alguma coisa a alguém, nesse sentido. Agora, eu tenho aí também, ó, outros sentidos para o verbo responder, que não cabe complemento, né? Onde tem o verbo intransitivo. Olha aqui, ó, longe, bem longe, outro canto respondeu. Respondeu, ponto. Acabou. Frei José, depois de ter invocado Nossa Senhora do Salvamento, encetou o terço e as monjas responderam. Responderam de dar resposta mesmo, de repetir, né? De repetir aquilo que foi dito, tá? Atender aquilo que foi pedido. Nesse sentido. Corresponder, equivaler, condizer, é indireto, pede preposição, olha aqui, ó. Quis puxar as mãos de Capitu para obrigá-la a vir atrás delas, mas ainda agora a ação não respondeu à intenção, não respondeu a aquilo que era esperado, né? Não responder a algo esperado, tá bom? Ser ou ficar responsável, responsabilizar-se, também com preposição, mas aqui a preposição é a por, né? Parecia... Ih, fiquei bem em cima aqui. Parecia que outra pessoa respondia por ele. Parecia que outra pessoa responder por alguém, de ser responsável por alguém, entenderam? A fim de deixá-lo à vontade. Se responsabilizar por alguém, eu respondo por ele. Eu me responsabilizo por ele. É nesse sentido aí o responder. Outros verbos aqui, simpatizar, antipatizar, acho que é tranquilo. E esse verbo aqui, gente, ó, muito cobrado, tá? Então, vamos destacá-lo. Simpatizar, antipatizar, gente, indireto sempre com, né? Eu simpatizo com alguém, eu antipatizo com alguém. Ó. Eu simpatizo com Tereza, nós antipatizamos com os ditadores. É isso. Não são pronominais. O grande erro desses verbos é as pessoas usarem os pronomes átonos, né? Eu me simpatizo, né? Eu não me simpatizo nada, eu simpatizo, tá? Não é simpatizar-se nem antipatizar-se, é simpatizar, antipatizar. Não pede pronome, tá? Nós nos simpatizamos, não, esquece isso. Agora vamos nele. Visar. Por que esse verbo é muito cobrado? Olha aqui, ó. Ele tem 3 sentidos, né? Visar no sentido de mirar, olhar na direção. Ó. O artilheiro visou o alvo.
tá? Ele olhou o alvo. Diretíssimo, sem preposição. Eu tenho visar de dar visto, rubricar. O gerente visou o cheque, no sentido de rubricar, de dar visto, também direto. Porém, quando esse verbo tiver o sentido de pretender, objetivar, almejar, aspirar, lembra do aspirar? Mesma preposição a. Esta lei visa ao bem comum. Ela visa a alguma coisa, tá? No sentido de pretender, de aspirar, objetivar, tá bom? Almejar, ela visa almejar, né? Então é isso, ó, preposição a, visar no sentido de pretender, né? De ter como objetivo. E aí você vai usar a preposição a. Então é um verbo muito recorrente, muito cobrado. Tenham atenção a ele. Gente, e agora, gente, aqui, deixa eu só tirar essa canetinha aqui. É isso. Então, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, eu trago regência nominal para vocês. Bom, foi um pedido dos meus alunos. Semana passada mesmo me pediram, porque estavam com dificuldade para a compreensão da regência, mas foi o que conversamos. Não tem como você decorar, né? Então, muita leitura para você ir dominando as preposições de acordo com os respectivos verbos. Certinho? Próximo vídeo continuaremos com regência nominal. Beijo, até o próximo. Espero ter ajudado aí, gente. Tchau, tchau.